A Vila Barroló está localizada na zona rural de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, em um sítio de 25 hectares que reúne moradia, ateliê produtivo, galeria de artes, áreas de convivência e mata preservada. A vila se consolidou como um território de produção e transmissão da cerâmica artesanal. Hoje, a terceira e a quarta geração da família participam diretamente do trabalho com barro. Este filme acompanha o processo de produção dos vasos decorativos que tornaram a cerâmica de Cleófas e da Vila Barroló reconhecida por sua escala, acabamento e originalidade. O inventário começa no próprio território, na chegada da matéria-prima, no preparo da massa, nas ferramentas adaptadas, na modelagem manual, o controle de secagem, acabamentos, queima a lenha e, finalmente, na exposição das peças. A primeira etapa é o trabalho com a matéria-prima. Os artesãos da Vila Barroló utilizam fragmentos de telha crua vindos de Monte Carmelo, cidade mineira reconhecida por sua produção de cerâmica vermelha e pela presença histórica de olarias. Esse material chega quebrado, antes da queima, em um caminhão trucado com capacidade para 18.000 litros. Nesse ponto, a argila ainda não sofreu a transformação definitiva do forno e permanece crua, podendo ser reidratada e voltar ao estado plástico. Nessa fase, as ferramentas pertencem ao universo do trabalho rural: carrinho de mão, pá, enxada, tanque e lona. O carrinho transporta o barro até um tanque de alvenaria. A pá e a enxada são utilizados na mistura dos fragmentos com a água. A água amolece os fragmentos, penetra entre as partículas da argila e permite que os pedaços voltem a formar uma massa moldável. A função dessa etapa é devolver maleabilidade ao material. A maromba é uma máquina extrusora. O barro é colocado ali com o auxílio de uma pá. Dentro da máquina, a massa é comprimida e forçada a passar por uma única abertura. A pressão ajuda a desfazer os grumos, reduzir vazios, distribuir melhor a umidade e tornar a massa mais uniforme para a modelagem. E no método de Cleófas, essa máquina recebeu uma adaptação decisiva. A boca de saída foi modificada para produzir placas e faixas de barro com largura e espessuras controladas. São essas placas que substituem os roletes tradicionalmente usados no método acordelado. Esse procedimento passou a ser reconhecido na Vila Barroló como acordelado adaptado, uma técnica autoral
que combina o princípio antigo da construção manual por partes com uma solução mecânica criada no cotidiano da oficina. A partir desse momento, a produção entra no ateliê propriamente dito. Ao passar pela maromba, são agregadas pequenas quantidades de silicato de sódio dissolvido em água, como um modo de melhorar a resistência e a plasticidade da massa durante a modelagem. A quantidade a ser acrescentada é determinada pelo próprio artesão, que durante o processo de preparo da massa, observa a transformação do barro. Ao sair da maromba, a placa ainda está úmida, flexível e pesada. Ela precisa ser apoiada, cortada e transportada com cuidado. O atual centro de produção da Vila Barroló tem cerca de 500 metros quadrados. Parte da sua estrutura veio do antigo galpão de Uberaba, onde Cleófas trabalhou por muitos anos e iniciou sua trajetória como artífice do barro. Dentro do ateliê, as ferramentas mudam de escala e função. A produção passa a utilizar bancadas, tornetes, moldes circulares de madeira, além de formas, estecas, rolos, espátulas plásticas e metálicas, raspadores, pedaços de espuma, fitas plásticas e sabugo de milho. A criação de um vaso decorativo nessas proporções começa sobre uma mesa ou uma base giratória. Um molde circular define o diâmetro do fundo da peça. O tamanho do molde varia de acordo com o vaso a ser produzido. Essa base giratória é o tornete artesanal. Ele não funciona como um torno tradicional de oleiro. No torno, a peça nasce da rotação contínua e da velocidade. No tornete de Cleófas, a peça gira lentamente, apenas quando o artesão precisa acessar outro lado da forma. O equipamento normalmente é produzido com disco de freio, rolamento automotivo, madeira circular e base metálica. Sua função é manter a peça apoiada, estável e acessível durante toda a modelagem. Uma faixa de barro é colocada sobre a borda da parte já formada. A peça cresce por partes sucessivas. Cada nova faixa precisa ser incorporada à anterior. A emenda é o ponto crítico. Se a massa nova apenas encostar na massa antiga, a peça pode abrir durante a secagem ou durante a queima. Por isso, a junção é pressionada por dentro e por fora. A mão interna sustenta a parede, a mão externa comprime, espalha e regulariza a massa. Esse movimento fecha a linha de união e ajuda a manter a espessura. Quando o padrão da parede apresenta falhas, o artesão adiciona ou retira barro nos pontos necessários. Essa correção é feita pela observação e pelo tato. O controle da emenda é uma das técnicas centrais do método. Enquanto a peça ganha altura, o peso aumenta. O barro úmido tem plasticidade, mas ainda não tem resistência total. E por isso, é tarefa do artesão acompanhar o ponto de umidade da peça durante todo o processo. Diante da necessidade de produzir peças maiores e reduzir perdas, foi desenvolvida uma outra solução: controlar a umidade da borda com fita plástica.
Enquanto o corpo da peça perde umidade e ganha firmeza, a borda permanece úmida o suficiente para receber nova massa. Com essa técnica, o ritmo de trabalho na oficina mudou. Com a borda protegida, a peça pode descansar sem perder a condição de continuidade. Ao mesmo tempo, outras peças podem ser trabalhadas. Com a finalidade de reduzir a evaporação e prolongar o tempo de trabalho com argila, os vasos em construção podem ser cobertos por sacos plásticos, criando um microclima de umidade ao redor da peça. Para compreender e dominar esse processo, é preciso observar os pontos da argila. E são justamente esses pontos que orientam todas as decisões no ateliê. No ponto plástico, o barro está úmido, maleável e pronto para ser moldado. No ponto de couro, a peça já perdeu parte da água. Está firme, fria ao toque e ainda levemente flexível. No ponto osso, a água já deixou a argila. A peça fica mais clara, mais rígida e extremamente frágil. Depois da queima, a argila chega ao ponto biscoito. A partir desse momento, o barro sofreu uma transformação irreversível e não pode mais ser dissolvido em água. Depois da aplicação das faixas, a superfície precisa ser corrigida. O excesso de massa é retirado, as saliências são niveladas e a parede é comprimida para reduzir pequenas falhas. Entre as ferramentas de acabamento está o sabugo de milho. O sabugo possui uma superfície irregular e resistente. Quando usado no ponto certo de umidade, raspa o barro sem retirar massa em excesso e também ajuda a suavizar as marcas, corrigir emendas e a uniformizar a superfície. Se o barro estiver mole demais, o sabugo deforma a parede. Se estiver seco demais, apenas risca. O uso correto acontece no ponto plástico, quando a superfície ainda aceita pressão e correção. No ponto de couro, o vaso também pode receber batimentos. Com batedores e pancadas de diferentes intensidades, o artesão corrige volumes, ajusta a morfologia e busca equilíbrio entre os lados da peça. O tornete permite girar o vaso e observar a forma em diferentes ângulos. Nesse estágio também podem ser aplicados elementos decorativos, como apliques de metal, relevos e carimbos cerâmicos. A depender do ponto da peça, a superfície pode receber brunimento. O brunimento é um polimento por compressão. A ferramenta desliza sobre a argila, fechando a superfície e aumentando o seu brilho. Se a peça chega ao ponto osso, essa técnica perde eficiência. Antes da queima, algumas peças também recebem engobes. O engobe é uma camada de argila líquida ou semilíquida aplicada sobre a superfície da peça. Ele pode alterar a cor, a textura ou a aparência, e para aderir bem, a peça precisa estar preparada. Após a modelagem e o acabamento, vem uma das etapas mais lentas: a secagem final. Atualmente, o forno da Vila Barroló tem formato de abóboda, fornalha com cinzeiro e sistema de tiragem invertida. Nesse tipo de forno, a chama circula de forma controlada pela câmara.
O piso é vazado e permite a passagem do calor por um túnel que conduz os gases até a chaminé. Antes da queima, as peças são acomodadas na câmara e a abertura é fechada com tijolos e saibro. O processo dura, no mínimo, 24 horas. É durante a queima que a argila deixa de ser massa plástica e se transforma em cerâmica. O calor confirma todas as etapas anteriores: o preparo da massa, espessura das paredes, qualidade das emendas, secagem e o acabamento. Na prática da vila, o ponto da queima é verificado pela cor. Quando o interior do forno atinge o vermelho incandescente adequado, a alimentação com a lenha é interrompida e o processo entra em resfriamento. Ao longo da trajetória de Cleófas, diferentes tipos de forno foram utilizados. No início, a queima acontecia em estruturas mais simples, com o calor subindo de baixo para cima. Essas marcas não são pinturas posteriores, são efeitos da própria queima. O inventário das técnicas da vila reúne uma cadeia completa de produção. Cada ferramenta tem uma função. Cada método responde a uma situação específica. Na produção transmitida por Cleófas, a cerâmica depende da combinação entre matéria, ferramenta, tempo e mão de obra. Ao final, o que permanece não é somente a cerâmica, mas sim o método, a forma de trabalho capaz de atravessar as gerações. Permanece uma família que aprendeu a transformar a terra em trabalho, o trabalho em linguagem e a linguagem em sua própria vida. Essa é a história de um panga que traz na capanga a bandeira de artista. O cara, afinal, é um agente que acredita piamente na boa vontade da lei, tipo fiscal do Sarney. Vox Populi, Vox Dei, é o seu grito de guerra. Babá, chique bababá, chique bababá, chique bababá. Babá, babá, chique bababá, chique bababá, chique bababá. Eu sou um panga lá da Vila Barroló e tô nesse lugar de exposição. Me disseram que essa tal Lei Rouanet tinha tudo a ver com essas minha criação. Eu até tenho já o meu computador e uma tomada embaixo do pé de romã. Eu aprendi a botar as imaginação e um Facebook e agora no Instagram. Diz que quem quer vender não fica encantoado, e é por isso que inventamos de fazer um monstruário do que a gente faz por lá. E o recurso vinha da Lei Rouanet. Babá, chique bababá, chique bababá, chique bababá. Babá, chique bababá, chique bababá, chique bababá. Babá, chique bababá, chique bababá, chique bababá. Eu sou um panga lá da Vila Barroló e tô nesse lugar de exposição. Me disseram que essa tal Lei Rouanet tinha tudo a ver com essas minha criação. Eu até tenho já o meu computador e uma tomada embaixo do pé de romã. Eu aprendi a botar as imaginação e
Facebook e agora no Instagram. Diz que quem quer vender não fica encantoado, e é por isso que inventamos de fazer um monstruário do que a gente faz por lá. E o recurso vinha da Lei Rouanet. Bab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 á, chique bababá, chique bababá, chique bababá. Bababababababababá, chique bababá, chique bababá, chique bababá.